Você quer alcançar o seu primeiro milhão de faturamento em negócios digitais? Então esse vídeo aqui é para você. Acesse esse vídeo que eu vou te entregar um conteúdo para te ajudar nessa jornada, tá bom? Mas ó, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui, assim você não esquece e tamo junto. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender em relação ao conceito de faturamento. Faturamento, alcançar 1 milhão, 7 dígitos, não é a mesma coisa do que lucro. Então nós vamos focar aqui em faturamento, mas eu vou fazer algumas considerações sobre essa questão do lucro versus faturamento. O que acontece é que para você alcançar 1 milhão de faturamento, você precisa considerar que você precisa trabalhar com algo que seja escalável. Na internet, você tem condições de trabalhar com muita coisa. Por exemplo, você pode atuar como gestor de tráfego e você consegue ter um excelente salário trabalhando como gestor de tráfego. Agora, escalar como gestor de tráfego para alcançar 1 milhão de faturamento num período curto é algo muito mais difícil. Não significa que você vai ganhar menos do que quem lança, por exemplo, algo escalável como um produto digital, tá certo? Você precisa considerar esse conceito aí de lucro versus faturamento, tá? Mas, falando sobre faturamento, imagine que você consiga faturar 20, 30 mil reais. E aí, quanto tempo você levaria para chegar a 1 milhão de faturamento somado? Então, essa questão da escala, por exemplo, vai ser difícil quando você presta serviços. Quando você vai para produtos digitais, infoprodutos, aí a coisa fica diferente. Por quê? Porque as suas vendas, elas não vão, o seu esforço de entrega não é proporcional às vendas. Por exemplo, você fez um curso online, você teve o trabalho todo de gravar, tem todo um trabalho envolvido nesse processo todo. E aí você efetivamente lança o seu produto digital. Só que assim, se você vender 100 vendas de um produto, por exemplo, que custa 997, vão quase 100 mil reais de faturamento, ou se você fizer 1000 vendas, então a proporção que você vai ter de trabalho envolvido na entrega não é igual. Ou seja, você não vai ter 10 vezes mais trabalho se você fizer 1000 vendas e bater, por exemplo, 1 milhão de faturamento daquelas vendas. É claro, tem suporte, tem que entender que produto digital não é simplesmente você ir lá jogar, pronto, acabou e eu vou curtir o meu dinheiro. Tem que entender esse aspecto aí. Só que a proporcionalidade não é igual. Então você pode efetivamente escalar vendendo produtos digitais. Como afiliado, também você consegue escalar. Com o dropship, você consegue escalar? Também consegue. Só que na prática, e nós temos uma experiência larga de ver a galera que atua com dropship, nós temos ali uma análise muito clara sobre o faturamento gerado por essa turma. Então a gente vê, por exemplo, que alcançar um nível de 100 mil reais de faturamento recorrente, né? Recorrente não podemos dizer assim, né? Mas vamos colocar assim, bater todos os meses ali por volta de 100 mil reais, é algo que você precisa profissionalizar a sua atividade de dropship. E aí, especificamente, entender novamente aquele conceito primário que faturamento é diferente de lucro. E aí você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você pode se enganar e achar que toda aquela grana que está circulando na sua mão é, na verdade, um dinheiro seu. E aí você não paga seu imposto, você não paga suas despesas, você não considera o investimento que você faz de tráfego e, consequentemente, você pode ganhar muito dinheiro, faturar muito, mas pode não ficar rico. Por quê? Chegar a 1 milhão de patrimônio, você já é considerado um cara milionário. Eu acho esse conceito meio equivocado, mas porque 1 milhão, sinceramente falando, não é muita coisa. Mas é muito mais do que a grande maioria das pessoas em todas as suas vidas, elas conseguem de fato conquistar trabalhando aí numa empresa e assim por diante, tá bom? Mas vamos lá. E aí, tendo esse conceito muito claro, fica muito mais fácil de você poder entender. Outra coisa também que é importante é você achar um perfil de uma máquina de vendas. Como é que você acha um perfil de uma máquina de vendas? Por exemplo, a gente faz vários lançamentos na nossa outra empresa, que é uma empresa de marketing digital, que vende cursos pela internet e tal, e a gente tem múltiplos 6 dígitos de faturamento todos os meses. Ok. Mas nós achamos uma máquina de vendas, a gente conseguiu criar uma esteira de produtos e a gente sabe efetivamente mais ou menos o ROI estimado que nós conseguimos conquistar na venda desses produtos e nós sabemos mais ou menos o time certo de fazer os lançamentos, os micro lançamentos desses produtos. E aí, essa máquina de vendas nossa, ela está sempre rodando para gerar esse faturamento. Quando você vai para o seu negócio digital,
você também precisa encontrar essa sua máquina de vendas. Você precisa estabelecer, se eu fizer Facebook Ads, com Instagram Ads, se eu fizer um blog para poder dar apoio com conteúdos, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, remarketing, vou atuar aqui, eu faço lançamento e aí eu estabeleço claramente como é que vai ser a minha ordem do lançamento, minha estratégia e tal. Quando você consegue fazer isso, você estabelece um padrão que dá certo. É claro que você tem que estar sempre melhorando ali para você poder até conseguir garantir que você continue tendo resultados. Como eu sou muito antigo, né? Não só como contabilidade, atendendo os negócios digitais, tem cliente nosso aqui que está há 5 anos com a gente aqui. Ou seja, nós pegamos ali os primórdios da galera que começou a entrar para Hotmart, whatever, e nós começamos a atender esses clientes que estão com a gente até hoje. A nossa empresa também de treinamentos também tem todo esse momento aí. E aí, consequentemente, eu vi muita gente ganhar muito dinheiro, mas depois acabou saindo fora, perdeu porque não conseguiu se sustentar. Então, você precisa entender que não basta você ganhar 1 milhão, você tem que ganhar mais, algumas vezes esse 1 milhão. Mas eu estou dando aqui algumas dicas para ajudar você nesse sentido. Então, nós falamos sobre você entender a diferença entre vender serviços e vender algo que seja efetivamente escalável. Falando sobre escalabilidade, produtos digitais, os infoprodutos de modo geral são escaláveis. Trabalhar como afiliado também você consegue escalar, mas a proporção é menor, porque você trabalha com base no comissionamento e, obviamente, o infoprodutor tem um ticket muito maior, né? Uma vez que você recebe 30%, 40%, talvez um pouco mais em alguns casos, e o infoprodutor recebe 100% descontando o valor. O número de infoprodutores que abrem para afiliados diminuiu significativamente. Por exemplo, os nossos produtos hoje nós não abrimos mais para afiliados, porque já não faz sentido mais. E produtos top, muitas vezes você não consegue ter essa penetração para trabalhar como afiliado. E para o mercado de cápsulas você consegue escalar, mas tem todos os seus desafios. O mercado de dropshipping também, e também tem os seus desafios. Todos os mercados digitais você vai encontrar desafios. E nem todo mundo vai ser infoprodutor e talvez não tenha espaço para todo mundo querer vender infoprodutos. E aí, efetivamente, você tem que pensar como é que você vai atuar dentro de mercados digitais para você poder, então, ter resultados. E saber que você precisa investir para você escalar o seu negócio, para você fazer o seu negócio atingir 1 milhão de faturamento. E aí entra aquele conceito de ROI, que é quantas vezes você tem o capital investido que você gerou de faturamento. E aí você tem um conceito aonde? Imaginar a seguinte situação. Você investiu 100 mil reais e você trabalhando com ROI de mais ou menos 5x, ou seja, gerou 500 mil reais de faturamento. Significa que você ganhou 400 mil reais? Não, porque a sua empresa tem custos fixos para poder gerar aquele faturamento, para dar suporte ao seu aluno, se você for ali um infoprodutor, tem uma série de custos para você poder manter o seu negócio. E também você tem que pagar o seu imposto. Então você gerou 500 mil de faturamento, vamos imaginar hipoteticamente que você tem uma alíquota por volta de 8%, 10%, você vai tirar ali cerca de 50 mil reais também desse valor. Então, ou seja, dos 400 que seria o lucro, tirou 50, tirou as outras despesas, vamos imaginar que você teve 50 mil de despesas, então você teve 100 mil de investimento, mais 100 mil de custos, impostos e etc. E aí sobrou de fato 300 mil reais. Ou seja, o seu lucro é diferente do seu faturamento. E aí você precisa considerar essa relação para definir a sua estratégia. Por quê? Porque eu já vi clientes nossos fazendo lançamentos absurdos, bater até 1 milhão de vendas num lançamento, mas o ROI foi quase, não digo foi negativo, tá? Mas, sinceramente, teria sido muito melhor se tivesse faturado 400, 300 mil e tivesse tido, por exemplo, um ROI de 5x do que faturar 1 milhão e ter um ROI de 1,5, por exemplo. Por quê? Porque você queimou ali o seu mercado vendendo, investindo muito em tráfego e teve uma lucratividade no final muito pequena, considerando também que a sua alíquota de imposto no Simples Nacional ela é progressiva e aí você já vai para um próximo lançamento pagando mais imposto. Precisa pensar estrategicamente. Não se engane com os números. Por quê? Porque o seu financeiro, os seus números, o dinheiro, ele não vai aceitar esse tipo de situação. Por quê? Se você errar nos números, isso vai trazer ali problemas para a sua empresa. Então, administre a sua empresa como um todo. Aqui na Tactus,
você conta com a ajuda, com a experiência de quem atua nesse mercado há mais de 5 anos, de quem também é infoprodutor no negócio paralelo, de quem tem uma equipe preparada para atender. Hoje são mais de 70 profissionais para atender os nossos clientes. São centenas de clientes dentro do mercado digital, por isso somos a maior empresa que atende o mercado digital do Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso serviço, aqui embaixo vai ter um link. Vem com a gente.